Você sabia que por trás da novela Mulheres de Areia, um dos maiores clássicos da TV Globo, rolou briga de ego, romance proibido, crise nervosa, ciúme, ator revoltado, até gravação interrompida? Pois é, e hoje eu vou te revelar os bastidores que a Globo nunca confirmou, mas todo mundo nos corredores sabiam que era verdade. Fica até o final, porque o escândalo envolvendo a protagonista quase mudou o rumo da novela inteira. Estamos começando Bastidores Proibidos. Capítulo 1. O peso nas costas de Glória Pires. A novela fez história com Glória Pires interpretando as gêmeas Ruth e Raquel, mas o que muita gente não sabe é que Glória gravava o dobro, porque repetia quase todas as cenas 2 vezes. A atriz sofreu exaustão emocional. Nos bastidores, colegas comentavam que ela chegava a chorar no camarim após cenas pesadas da Raquel. O diretor Wolf Maia teria pedido que ela tirasse folga, mas a produção não podia parar porque a novela estava voando em audiência. Capítulo 2. O climão entre Glória Pires e Lima Duarte. Glória Pires e Lima Duarte, que viveu o icônico Tonho da Lua, se davam bem, mas não sempre. O motivo? Lima Duarte era perfeccionista ao extremo e várias vezes pedia para refazer cenas porque achava que o tom não estava certo. Glória, sobrecarregada, às vezes ficava irritada e soltava: "Gente, vamos gravar logo, pelo amor de Deus." Não virou briga, mas o clima ficava pesado nos dias de cena longa. Capítulo 3. O romance que quase vazou. Na época da novela, surgiram rumores bem fortes de que Guilherme Fontes, Tonho da Lua, teria vivido um affair nos bastidores com uma atriz do elenco. Jornais da época sugeriram suspeitas, mas nunca confirmaram nomes. Dentro da Globo, a história era a seguinte: Guilherme estaria encantado por uma colega de elenco. A equipe percebeu ciúmes e desconforto em algumas gravações. O diretor precisou separar atores em escalas diferentes para evitar fofoca. O envolvido confirmou, mas todo mundo da produção sabia que algo estava rolando. Capítulo 4. A atriz que não queria ser a vilã. A intérprete de Alemã, Cristina Oliveira, teve um problema. Ela temia que a personagem ficasse marcada demais pela maldade. Nos bastidores, ela discutiu com roteiristas porque achava que a vilania estava ficando carregada demais. Resultado? A direção ajustou algumas cenas. Resultado? A direção ajustou algumas falas, mas a Alemã só ficou ainda mais icônica. Capítulo 5. A tensão entre Marcos Frota e o elenco. Marcos Frota, que interpretava o Tonho da Lua, era super querido, mas também tinha fama de chegar com energias lá em cima, querendo improvisar as cenas, mudando marcações de câmera no meio da gravação. Alguns atores reclamavam porque isso prejudicava o ritmo, mas a verdade é que Wolf Maia adorava essa espontaneidade, e isso gerou ciúmes, principalmente entre atores que preferiam seguir o texto à risca. Capítulo 6. Bronca da Globo por causa do figurino. A figurinista da novela teve um quebra-pau discreto com parte do elenco. Por quê? Atores reclamavam que os figurinos de praia eram ousados demais e alguns atores achavam que estavam sendo colocados sempre com a mesma roupa, gerando reclamações do público. A direção teve que chamar todo mundo para uma reunião e dizer: "Gente, é praia, é calor, é normal." A situação só amenizou depois disso. Capítulo 7. A cena que fez a Globo parar. Uma das cenas mais marcantes da novela foi Ruth salvando Marcos no mar. Deu problema sério. Durante a gravação, o mar de Itapuaçu estava agitado demais. Glória Pires teria sido arrastada por uma onda forte. Um assistente precisou correr para ajudar. Depois do susto, a produção interrompeu tudo e avaliou se a cena deveria ser refeita com dublês. Glória insistiu em fazer, e foi assim mesmo ao ar. Capítulo 8. O escândalo envolvendo a estátua do Tonho da Lua. A icônica escultura usada por Tonho da Lua desapareceu por algumas horas. Teorias internas? Um figurante teria levado como lembrança, ou alguém da equipe estava planejando vender para colecionadores. A Globo ficou desesperada porque a peça era fundamental para a trama. E ela reapareceu misteriosamente no dia seguinte, atrás de um galpão de cenário. Até hoje ninguém assumiu. Capítulo final.
a verdade sobre o sucesso da novela. E mesmo com briga de ego, romance escondido, crises de estresse, figurinos polêmicos, clima tenso no set, Mulheres de Areia virou um dos maiores sucessos da história da Globo. E muito disso se deve ao talento gigantesco do elenco e ao esforço absurdo de Glória Pires, que carregou duas protagonistas sem perder o brilho. Ficamos por aqui. Até a próxima. Beijinho, beijinho. E tchau, tchau.